tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha primeira experiência com a amamentação. Que é o dia do parto tá chegando perto e de verdade o que mais me deixa tensa, assim, se eu fosse colocar num nível assim, eu acho que é mais a amamentação do que o parto. Por quê? Porque eu já passei pela amamentação e pelas dificuldades da amamentação, né? Então, eu sei o que me aguarda. Mas eu quis fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre como foi, né, com o Davi. E o que eu vou fazer para tentar não sofrer tanto dessa vez. O que eu vou fazer para tentar passar por isso sem tanto sofrimento, sem tanta dor. E eu resolvi falar pra vocês um pouquinho da minha experiência, de como foi com o Davi e o que eu vou fazer diferente com o Bernardo. Porque agora, já com um pouquinho mais de experiência, eu tenho uma noção maior, né, do que me aguarda e do que eu posso fazer, do que funcionou comigo, que eu fiz com o Davi, pelo menos funcionou da primeira vez, e que eu posso fazer pra melhorar, né, pra passar por isso sem tanto sofrimento, ou pelo menos tentar passar por isso sem tanto sofrimento. A amamentação não era uma coisa que me assustava muito na gravidez do Davi. Assustava, mas eu não tinha uma noção de como era. Assim, eu vi muitos vídeos, eu me informei muito, mas, gente, só vivendo, é isso. Você tem que viver porque nem sempre o que funciona com outra pessoa funciona com você, nem sempre o que acontece com outra pessoa acontece com você. Comigo teve muito disso, sabe? Eu via as blogueiras, as meninas falando sobre como foi. Para muitas delas foi tranquilo, para outras nem tanto, para a maioria nem tanto. Mas mesmo assim, eu me informei, eu busquei essas informações, né? E ter essas informações foi, assim, extremamente importante pra mim, sabe? Me deixou um pouco mais segura. Não vou falar que super me ajudou, mas eu tinha já uma noção de como que tinha que ser a pega. Então, assim, a pega do bebê, né, no peito, no caso. Então, assim, eu já tinha essa noção e eu sabia o que as pessoas iam tentar me ensinar, o que as pessoas iam tentar me mostrar, né, naquela primeira fase, naquela primeira semana, né. Assim, a amamentação pra mim foi muito difícil, principalmente nas 3 primeiras semanas. Foi, assim, um período realmente muito complicado pra mim. E se eu conseguir com isso ajudar alguém que esteja passando por esse processo, então vai ser muito, muito bom. Vamos lá. Quais as... Gente, eu tô tentando sentar aqui pra gravar um vídeo. Tem horas, tem dias, na verdade, que o Davi tava de feriado de carnaval e eu não conseguia gravar com ele. Nem com ele, nem porque casa tá um caos, nem por nada, não conseguia gravar. Aí agora que eu sentei pra gravar, um vizinho resolve fazer uma obra, a máquina resolve dar erro e o celular dizer que tá acabando a bateria. Mas tudo bem, tá tudo certo. Uma hora eu consigo. Assim, pra mim, o mais difícil, a semana mais tensa, semana mais difícil pra mim mesmo, foi a primeira semana, que foi a semana que eu tava no hospital. Vamos lá. Estava eu na maternidade, primeira semana. Eu acho que eu fiquei uma semana lá, ou 5 dias. Acho que foram 5 dias. Não chegou a ser uma semana completa. Mas foram 5 dias que a gente ficou na maternidade. Eu tive que ficar 3 dias por conta da cesárea, né? Fiquei mais 2 dias por causa do Davi, porque ele teve icterícia. Eu me senti muito mal. Os profissionais que eu tive contato naquele primeiro momento, naquela minha primeira semana, eles não... Eu sentia como se eu não fosse um ser humano. Assim, né? Ai, meu Deus, calma, também, não é assim. É porque eu acho que existem formas e formas de lidar com situações. E a forma que aconteceu comigo não foi a melhor pra mim, tá? Tem gente que talvez isso resolva, mas pra mim, naquele momento, não foi a melhor forma. E o que acontece? Que existem profissionais e profissionais. Existem pessoas que vão encaixar bem com o seu perfil e pessoas que são mais práticas, que eles não estavam errados.
Só que eles são mais práticos. Só que eles fazem as coisas de um jeito mais prático, entendeu? Por exemplo, eu me senti muito mal, pelo menos nesse primeiro período, com alguns profissionais, não foram todos também. As enfermeiras chegavam no quarto e elas simplesmente pegavam o meu peito, apertavam o meu peito, enfiava dentro da boca do bebê, empurrava a boca do bebê, empurrava o meu peito. E assim, eu aqui, ó, parada, olhando ela fazer isso. Ela pegava, enfiava assim na boca da criança e eu me senti mal. Eu me senti... Sabe, tipo, eu me senti uma coisa. Eu senti que eu só servia, só estava ali com o objetivo de amamentar aquela criança. Eu não sentia dor pra elas, eu não me sentia incômodo, eu não sentia nada. Ah, bota nessa posição que é melhor, bota desse jeito que é melhor, enfia a boca aqui que é melhor, você aperta seu peito assim, e ela apertava meu peito, sabe? Gente, foi tão caótico, foi tão louca essa situação, que eu fiquei um pouco chocada. Ah, porque você não falava pra ela? Gente, eu tava ali, eu queria aprender, eu queria absorver o máximo que eles me passassem, sabe? Então pra mim aquilo tava certo. Então pra mim, o jeito que aquela profissional tava agindo não estava errado naquele momento. E também é tanta informação, é tanta emoção, é tanta coisa na sua cabeça que você não para pra pensar nisso, do tipo, não faz assim, calma, né? Tipo, não faz assim. Me ensina, me fala, o que eu tenho que fazer? Não. Ela só chegava, eram umas 2 profissionais, assim, 2 enfermeiras. Enfermeiras não, eu acho que era uma fono. Não tenho certeza agora, gente. Mas eu não achei legal, não me senti confortável com essa situação, sabe? Em estar nessa situação. Bom, o que acontece? Quando o meu peito, ele já tava machucado, né? Nessas tentativas deles me ensinarem a fazer o Davi amamentar, não sei o que, o meu peito já tinha machucado, eu já tava sentindo muita dor. Até que chegou um momento que eu só conseguia dar um dos peitos pro Davi, porque o outro já tava, assim, uma situação terrível. Eu sentia muita dor. A sensação era como se tivesse alguém lixando um machucado. Gente, doía tanto, mas tanto, era horrível, era horrível. E assim, não é legal pra nenhuma mãe falar isso ou contar que passou por isso, porque você se sente mal, porque você não queria que fosse assim, você não queria que fosse essa tortura, né? Porque, gente, toda vez que traziam ele pra mamar, era uma tortura pra mim. De 3 em 3 horas, eu sabia que eu ia sentir aquela dor e eu já sabia disso, sabe? Então, era muito difícil pra mim. Muito, realmente muito difícil. Além disso, os profissionais que não estavam alinhados com o meu pensamento, eles não estavam errados, só que eles estavam fazendo de uma forma que não estava me deixando confortável. Até que chegou um belo dia, uma pessoa me salvou. Chegou, acho que foi no último dia, acho que foi o penúltimo dia que eu tava lá, na maternidade. Veio uma outra fono, né? E como eu falei pra vocês, eu não falava nada porque eu queria aprender. Pra mim, aquilo ali era o que tinha que ser feito. Apesar de eu não estar confortável com a situação, eu não sabia se não era daquele jeito, se era daquele jeito. Pra mim, eu não tinha experiência. Então, eu não tinha muito o que fazer. Eu só tinha que tentar entender o máximo, tentar aprender o máximo que elas conseguissem me passar. Só que chegou já num dia que eu já tava saturada, eu já não aguentava mais, eu já não conseguia mais. E aí, tava sentindo muita dor. E elas falando que eu tinha que dar aquele peito porque tava empedrando, porque tava muito cheio. E não tinha jeito, eu ia ter que dar aquele peito pra ele. Pois é, me fizeram dar esse peito pra ele várias vezes e eu chorava. Gente, teve um dia que foi a mãe e as tias do Sérgio me visitar. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu segurava na mão delas e eu chorava, eu gritava, doía muito, parecia uma sessão de tortura. E pra mim aquilo não tava certo. E não tava realmente. Imagina você ter que passar por isso, você ter que... Na minha cabeça era um momento bom, era pra ser um momento, sabe, feliz, um momento
você tá ali com seu filho, amamentando. Era pra ser um momento prazeroso, sabe? E não tava sendo. Tava sendo um momento realmente impossível pra mim. Mas eu tava ali tentando aguentar, porque eu sei o quanto isso é importante pro bebê. E pra mim também era muito importante conseguir amamentar. Até que chegou o penúltimo dia que a gente tava lá, que a gente ia ficar na maternidade. E essa fono maravilhosa, gente, eu não lembro o nome dela. Mas pra mim era um anjo, sabe? Foi um anjo que chegou ali naquele momento. E eu lembro que eu pedi, porque a minha cunhada virou pra mim e falou assim: Leca, coloca o bico de silicone. Porque o bico de silicone vai ajudar a ele não ter contato direto com o seu peito, né? E o seu peito vai conseguir se recuperar. Aí eu, tá, vou falar com as enfermeiras aqui, né? Vou falar com o pessoal pra ver como que é isso e tudo mais. E eles só me falavam que jamais eu poderia fazer isso. Que isso era... que se eu fizesse isso, corria o risco do Davi não pegar meu peito mais, de ter confusão de bico. Me colocaram tanto terror que no final das contas eu nem insisti, sabe? Aí chegou esse anjo na minha vida e eu ainda tentei, né, gente? Eu falei com ela, olha, mas eu fiquei sabendo de um bico de silicone. O que você acha e tal? Ela, eu percebi, por isso que eu falo, existem profissionais e profissionais. Ela, eu percebi que queria me ensinar. Ela, eu percebi que tava ali pra me ajudar realmente, sabe? Que não tava ali só pra cumprir horário, nem só pra fazer o trabalho que tinha que ser feito e acabou. Não. Ela conversou comigo, pediu pra eu colocar o Davi no meu peito. E isso não era uma coisa que era assim, sabe? Tipo, o primeiro contato nunca era assim. Ai, coloca ele no seu peito, deixa eu ver se ele tá mamando direito. Não, falou, como é que você tá fazendo? Aí eu mostrei o que eu tava fazendo, o que eu tinha conseguido absorver até então. Ela me deu algumas dicas, me posicionou melhor. Por isso que eu falo, é a forma de falar, sabe? É a forma de agir. Gente, a gente já tá numa situação tão delicada. E aí chega uma pessoa sendo grosseira com você, não é legal. Primeiro, porque você já tá mal por não estar conseguindo direito. Segundo, você tá morrendo de dor. Terceiro, você não sabe o que você tá fazendo. Então, a pessoa ser grosseira com você não vai adiantar de nada. Ser gentil era o mínimo que eu esperava, sabe? Então, ela foi extremamente gentil comigo. E ela foi um anjo porque, assim, eu pedia pra todos os profissionais, gente, não tem nada que eu possa fazer pra poder, né, conseguir dar o peito sem sentir tanta dor. Não tem nada, é só isso mesmo. Você tem que passar o seu leite, não sei o quê. E é isso. E eu, tá bom. Aí ela me falou que existia um tal de um laser que ia me ajudar a recuperar, sabe? Mais rápido. Ela tentou me ensinar e tudo mais, mas já tava muito machucado, não tava dando. Tanto é que no dia anterior o Davi teve que tomar fórmula porque eu não tava conseguindo dar meu peito e ele tava com fome. Chegou o último dia, eu saindo da maternidade, eu fui direto já na clínica que ela me indicou pra poder fazer o laser. Fiz o laser e fui pra casa. Gente, o laser foi a melhor coisa que eu fiz pra poder conseguir continuar amamentando. Eu juro que eu tava quase desistindo, porque a dor é imensa. Mas passa. Acredita, confia que a dor vai passar. Eu sei que tem alguns casos que são um pouco mais difíceis, passam por outros problemas e tem mais dificuldade. Mas no meu caso, graças a Deus, passou, a dor passou. Só que assim, na segunda semana, porque eu falei que foram as 3 primeiras semanas, foram as mais difíceis, né? A segunda semana eu já tava em casa. Só que eu estava com o peito super machucado. Eu já tinha feito laser, mas, gente, não tava adiantando muito, porque o peito, ele tava se recuperando, era nítido que o peito tava se recuperando, sabe? Não dava, ele sempre machucava de novo, porque na hora que o Davi vinha mamar, ele acabava machucando o machucado. Então era impossível, meu peito não se recuperava, eu não me recuperava, eu sentia muita dor. É um processo realmente muito difícil. E aí eu cheguei no meu limite. Aí foi que eu tomei a decisão de comprar realmente o bico de silicone. Porque ou eu fazia isso, ou eu parava de amamentar. Na vida, existem escolhas que a gente tem que fazer. E no meu caso, eu cheguei nesse ponto. Ou eu decidia fazer alguma coisa, usar o bico de silicone, ou fazer alguma coisa pra tentar fazer com que eu conseguisse dar o peito pro Davi, ou eu desistiria. Então, tendo essas duas escolhas, desistir ou tentar, e correr o risco dele parar de pegar meu peito, só pegar o bico de silicone, enfim, eu decidi tentar o bico de silicone. Não são decisões fáceis, não são decisões que eu tô te falando, tome essa decisão, não. Nem tudo que funciona pra mim vai funcionar pra você, mas
Se eu puder te dar uma ajuda e se você tiver nessa mesma indecisão que eu estava, eu te falo, não desiste e tenta o bico de silicone. Por quê? Me ajudou demais. Mas assim, me ajudou. É aquilo, sabe? Tava machucado, o Davi ele vinha mamar no peito machucado e machucava de novo. Aí você colocava um sutiã e machucava de novo. Aí você colocava o absorvente e machucava de novo. Você mesmo fazendo a rosquinha com a fralda, você machucava o peito. Então, eu falei pro Sérgio, pelo amor de Deus, vai na farmácia, compra esse bico de silicone e traz pra mim que eu vou tentar. Ele foi na farmácia, comprou o bico de silicone, voltou pra casa e eu comecei a usar. Gente, olha, salvou a minha vida. Se não fosse isso, eu não teria conseguido continuar com a amamentação. Eu não teria continuado. Então, a gente tem que colocar numa balança. Vale a pena continuar insistindo na amamentação e acabar desistindo? Ou vale a pena você tentar uma coisa nova, tentar a sua última cartada, né, digamos assim, tentar algo que pode ser que não dê certo, mas que vai te ajudar a continuar com a amamentação. No meu caso, eu preferi tentar algo que me disseram que podia dar errado, mas era a minha última opção, né? Ou eu fazia isso ou eu desistia. E isso foi o que me fez o meu peito recuperar. Só que assim, não vou falar que o bico de silicone é maravilhoso, não tem problema nenhum. Não vou falar isso, porque eu acho que gerou alguns poréns, sabe assim? Por exemplo, o bico de silicone, ele deu, eu achei, o Sérgio acha que não, acho que foi normal do corpinho do Davi mesmo. Mas não, eu acho que o bico de silicone, com o bico de silicone ele ingeria um pouco mais de ar. E isso dava um pouco mais de cólica no Davi. Tanto é que depois que meu peito estava recuperado, eu parei de usar o bico de silicone. Ele pegou normalmente o meu peito. Essa foi a segunda semana. Na terceira semana, eu já não estava mais usando o bico de silicone. Por quê? Por conta dessas questões da cólica e tudo mais. Então eu deixei de usar o bico de silicone, meu peito já estava recuperado. Eu não sentia mais dor com o Davi amamentando. Então, não tinha pra que usar, né? Só que existe uma coisa muito contraditória, gente, na amamentação. Existe uma coisa muito contraditória na maternidade, que é você não dormir direito, você não se alimenta direito, você tá no puerpério, que é um período extremamente absurdo de hormônio, de estresse, de tudo. Tá com um bebê novinho ali que você não sabe cuidar direito, você não sabe lidar direito com aquilo, você ainda tá aprendendo. Então, você se estressa. É normal que você se estresse. É normal que você não lide muito bem com essa situação. Só que o estresse, ele pode diminuir a produção de leite. E foi isso que aconteceu comigo. Um belo dia, estava eu em casa, só eu e Davi. O Sérgio já tinha voltado a trabalhar. E eu passei o dia inteiro com o Davi chorando muito. E eu dava remédio pra cólica, eu fazia massagem, eu dava banho de ofurô com chá de camomila pra ver se acalmava. Gente, eu fazia tudo que tava ao meu alcance eu fiz pra ele parar de chorar, pra tentar ajudar ele. E eu não conseguia. E eu passei o dia inteiro dando peito pra ele. Então pra mim essa parte do peito não era um problema, sabe? Pra mim ele tava se alimentando, eu tava tentando consertar o que eu achava que tava errado, o que poderia tá errado. Mas o neném não fala, então você também não... Você tem que ir, né, tentando achar qual que é o problema. E no caso, eu já tava desesperada, aí minha avó chegou na minha casa um pouco mais pro final da tarde. E eu tava chorando, desesperada. Aí eu falei, vó, não sei o que tá acontecendo, ele não para de chorar, eu não aguento mais. E isso eu já chorando junto, né, porque a gente é assim, eu não sei vocês, mas eu sou assim. E aí, ela falou, esse menino tá com fome. Eu falei, não, fome? Eu dei peito pra ele o dia inteiro, como é que ele pode estar com fome? Ela aperta seu peito. Aí eu apertava o meu peito e não saía nada de leite, gente. Nada de leite. Só que na minha cabeça, tipo, eu tava alimentando ele durante o dia inteiro. Só que o bichinho tava com fome. E eu não sabia. E isso nem cogitei ser isso, sabe? Porque eu tinha muito leite. Eu tinha leite, assim, de o peito vazar pela cama toda, assim, e acordar toda encharcada de leite. Sim, acontecia isso. E, enfim, isso pra mim não era não tinha nem pensado nisso. Na hora que minha avó falou e que eu fui ver se tava saindo leite, não tava. Eu, putz, o menino tava o dia inteiro com fome. E eu achando que era cólica, eu achando que era, enfim, outras coisas.
já me culpando, né? Porque mãe é assim, a gente se culpa por tudo. Manda mensagem pra médica e pede pra ela passar alguma fórmula, alguma coisa assim pra ele, porque senão não tem o que comer. Mandei mensagem pra médica dele, pra pediatra na época, e pedi pra ela o nome de alguma fórmula que eu pudesse dar pra ele, porque expliquei toda a situação, né, o que tinha acontecido. E a médica simplesmente vira pra mim e fala: não vou te passar fórmula nenhuma, porque se você der mamadeira pro seu filho, ele nunca mais vai pegar o seu peito. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu vou deixar o quê? Vou deixar a criança passando fome? Ah, pelo amor de Deus. Não, na hora que ela falou isso, e eu implorando, gente, eu tava implorando pra ela: por favor, me passa o nome de uma fórmula, não tem problema. Não tem problema ele não pegar mais meu peito, eu só quero que ele coma. Gente, sinceramente, qual que seria a posição de vocês nesse caso? Porque eu, naquele momento, só queria que ele comesse, eu só queria que ele se alimentasse. Ele tava o dia inteiro sem comer. E pra mim já era aquela velha situação de pesar, né? Tipo, o que vale a pena? Eu continuar insistindo numa coisa que não tá dando, que tá fazendo mal pro meu bebê, ou eu tentar dar um leite que ele vá se alimentar naquele dia, que seja algo pontual. Pois é, não me passou. E eu fiquei desesperada, eu já chorando. Liguei pra minha madrasta, que minha madrasta ela é médica também, só que ela não é pediatra. E aí eu falei com ela, pedi: pelo amor de Deus, me passa o nome de uma fórmula que eu possa dar pro Davi, porque ele tá com fome. Expliquei toda a situação pra ela. E ela me passou, graças a Deus, o nome de uma fórmula. E eu dei pro Davi e ele comeu e dormiu. Gente, ele dormiu. Ele tava de manhã até de noite. Sabe o que é um neném? Tá de manhã até de noite sem dormir, só chorando. E a médica virar pra você e falar que não vai te passar uma fórmula porque ele pode não pegar mais o seu peito. Gente, eu não tava nem aí naquele momento, sabe? Tipo, eu precisava que ele comesse. Não importava se ele ia pegar meu peito ou não. Agora eu vi mesmo. Enfim. Resumo da história: nunca mais voltei nessa médica, achei outra médica. O Davi seguiu mamando no peito sem problema algum, não teve problema de ter pego mamadeira num dia. Procurei outra médica pra ele. Quando eu cheguei na médica, que inclusive é a médica dele até hoje, eu virei pra ele e falei assim: a primeira coisa que na hora que eu sentei na mesa dela, foi falar assim: olha, se for preciso, eu vou dar fórmula pra ele, porque já passei por isso, e se for preciso eu vou dar fórmula, porque não importa, eu prefiro que ele coma, que ele se alimente, do que ele fique passando fome e a pessoa virar pra mim e falar que ele nunca mais vai pegar meu peito. Tipo, fez terrorismo real, sabe, a outra médica, ela fez um terrorismo absurdo. Falar que ele nunca mais vai pegar meu peito só porque eu dei num dia uma mamadeira pra ele. Aí ela olhou pra mim e falou assim: calma, tá tudo bem. O que aconteceu? Por que ele não... Por que você tá me falando tudo isso e tudo mais? Aí eu expliquei toda a situação pra ela. Ela falou: não tem problema algum, foi algo pontual. E mesmo que não fosse, você não ia deixar seu filho passar fome? Eu falei: exatamente. Então fiquei com ela até hoje, tá ótimo. Então, gente, essa foi a saga da 3ª semana. E depois disso, o Davi voltou a pegar meu peito, mamou até 2 anos e 3 meses. Não teve problema nenhum, eu não tive problema nenhum com a amamentação depois disso. Meu peito nunca mais machucou, meu peito empedrou algumas vezes, mas aí eu já tinha algumas técnicas pra também tirar o leite, que se vocês quiserem eu faço um vídeo depois falando só sobre isso. E me ajudou demais ter passado por tudo isso, ter passado por todas essas situações. E agora, com base nessas experiências que eu tive, eu tenho algumas expectativas e algumas coisas que eu vou fazer com o Bernardo, que eu não fiz com o Davi, porque eu não tinha ideia, eu não tinha experiência. Então, tem coisas que eu vou fazer com o Bernardo que por conta da minha experiência com o Davi. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o desmame do Davi. Que, gente, essa outra parte da amamentação que foi, assim, tensa pra mim, sabe? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram do vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha. Compartilha com quem você acha que vai gostar também desse tipo de conteúdo. E é isso. Beijo, tchau!